Perdoe-me da emoção. Cada vida para Jesus vale o mundo inteiro. A gente não pode medir na dimensão espiritual o significado de uma noite como essa. Mas bendito seja Deus, porque cada pessoa que está aqui hoje e aquelas que já vieram são um troféu da graça, da expressão do grande amor de Deus. Eu, antes de começar o culto, estava nervoso. Acho que os irmãos que estavam no gabinete pastoral perceberam isso. E eu fiquei orando e pedi: meu Deus, o que dizer numa noite como essa? E o meu coração deseja, como o pastor já me deu a dica, e eu queria pregar só 1h30, mas eu vou me conter e vou só partilhar de forma muito breve com vocês aquilo que Jesus disse para Nicodemos, e que, penso eu, é o resumo da Bíblia, é a síntese da revelação, que nós chamamos de a miniatura do Evangelho, que é João 3,16. Eu acho que quem já é crente aqui há mais de um mês já sabe de cor esse versículo, e eu peço que toda a igreja leia comigo. Vamos juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, amados irmãos, eu quero pensar um pouco com vocês sobre o amor de Deus. O amor de Deus. E a primeira coisa que eu destaco é o autor deste amor. O Deus criador do mundo, sustentador do universo. O Deus que é o Pai da eternidade e trouxe tudo à existência. O Deus que não foi criado porque é o Criador de tudo. O Deus que preexiste ao tempo e é o dono do tempo, porque é eterno. O Deus que nem os céus dos céus pode contê-lo, porque Ele é transcendente. Deus que não conhece limites, porque Ele é onipotente. O Deus para quem não tem nada oculto, porque Ele é onisciente. O Deus que não está em perplexidade diante das perplexidades da vida, porque Ele é o soberano Deus, que tem as rédeas da história nas suas mãos. O Deus que levanta reinos, que abate reinos. O Deus que coloca no trono e tira do trono. O Deus que dá vida e tira a vida. Esse Deus, que é o único Deus vivo e verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este Deus que é a razão da vida e a essência da existência. Este Deus ama você. Ele ama você. Ele é o autor deste amor. Mas esse texto fala não apenas do autor, esse texto fala do objeto. Porque Deus amou o mundo. E a questão não é a grandeza do mundo, a questão é quão pecaminoso esse mundo. Porque a ideia de mundo aqui, Deus amou você, Deus amou a mim. E me espanta o fato de Deus me conhecer como Ele me conhece, e ainda me amar com amor eterno. Ele amou o mundo no sentido de amou pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as culturas, de todos os matizes raciais. Ele amou o mundo no sentido de amou o rico, Ele amou o pobre, Ele amou o mais culto e amou o mais
ignorante. Ele amou os maiores empresários e amou o mais humilde empregado. Ele amou os reis mais revestidos de poder e ele amou os servos mais humildes da corte. Ele amou aqueles que têm uma vida social aplaudida pela sociedade e amou os mendigos, chagados, maltrapilhos. Ele amou o mundo, ele amou você, ele amou a mim, ele amou a nós. Mas esse texto tem uma terceira verdade: é o dom deste amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem pode medir este amor? O Filho que é o deleite do Pai, em quem o Pai se compraz. O apóstolo Paulo diz que dificilmente alguém daria a vida por um justo, até porque talvez alguém se anime a morrer por um justo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não amou você por causa dos seus méritos, Deus amou você apesar dos seus deméritos. A Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Este amor não pode ser medido. Eu não posso compreender a sua altura e a sua profundidade, o seu comprimento e a sua largura. Mas Deus amou a ponto de dar o seu Filho. Ele não poupou o seu próprio Filho. A cruz não foi a causa do amor de Deus por você, a cruz foi a consequência do amor de Deus por você. Cristo não foi para aquela cruz para Deus amar você, Cristo foi para aquela cruz porque Deus havia amado você com amor eterno. É incompreensível isso, que Deus tenha prometido o seu Filho na eternidade, antes de criar o mundo. E apesar do pecado, da rebeldia, da desobediência, da transgressão, de virar as costas para Deus, de zombar de Deus, de escarnecer de Deus, Deus nunca recuou 1 centímetro deste propósito de dar o seu Filho por você, para morrer em seu lugar, pelos seus pecados, para dar a você a vida eterna. Mas em quarto lugar, esse texto fala do caráter ou da grandeza desse amor, da singularidade desse amor, quando o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. O nosso amor é limitado. Nós, via de regra, amamos aqueles que devolvem amor para nós. Nós gostamos de quem gosta de nós. Nós amamos até o ponto onde essa pessoa não nos machuca, não nos fere, não fala mal de nós, não vira as costas para nós. Nós nos afastamos daqueles que falam mal da gente, ou não gostam da gente, ou fazem mal a gente. Mas Deus não escreveu em letras de fogo nas nuvens: eu te amo. Deus esculpiu na cruz do Calvário: eu te amo. E nós estávamos lá, não do lado direito nem do lado esquerdo daquela crucificação, nós estávamos na cruz do centro. Na cruz do centro. A Bíblia diz que Ele morreu pelos nossos pecados.
E isso foi tão profundo que a Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós, e que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz, a ponto do filho gritar: Deus meu, por que me desamparaste? E o pai vira o rosto do seu filho e apaga a luz do sol naquela hora. Sabe por quê? Porque Deus amou você de tal maneira. Mas esse texto ainda diz algo desse amor. É o propósito desse amor. Por que Deus amou você? Para que Deus amou você? Com que objetivo Deus amou você? E o texto responde: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Preste atenção que Jesus está dizendo que há dois destinos. Um é perecimento eterno, o outro é vida eterna. Há dois destinos únicos: ou condenação eterna, ou bem-aventurança eterna, ou inferno, ou céu. E Deus amou você de tal maneira, com um propósito: para que você não pereça. O inferno existe, você não precisa ir para lá. Ele é real. Mas Jesus morreu naquela cruz para que você não pereça, para que você não sofra eternamente, para que você não se perca eternamente. Ao contrário, para que você tenha a vida eterna, para que você tenha o céu, para que você tenha a bem-aventurança eterna, para que você seja filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, para que você tenha o Espírito Santo e tenha o seu nome no livro da vida e seja selado com o Espírito Santo da promessa. E eu concluo. Esse texto finalmente nos mostra um instrumento para que você receba a vida eterna. E o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê. É necessário que você creia. A fé é esse instrumento. Não é preciso acontecer nenhum fato miraculoso, sobrenatural, espalhafatoso, místico. Aí no silêncio do seu coração, se você crer em Jesus, se você pôr sua confiança em Jesus, você é salvo, você tem a vida eterna. Você sai daquele caminho largo que conduz à perdição, e você é transferido para o caminho estreito que leva à salvação. E esse caminho é Jesus. O que nós vimos nesta noite nada mais foi do que a expressão do amor de Deus. Porque é o amor de Deus que nos constrange. Ninguém viria para esta igreja apenas porque ela está bem localizada, apenas porque ela tem poltronas almofadadas, apenas porque tem uma boa música, apenas porque tem pastores bíblicos. Se você está aqui é porque você foi atraído pelo amor de Deus. Este amor que constrangeu você, este amor que constrange a mim, este amor que constrange ao pastor Arival, este amor que constrange os membros e os líderes dessa igreja. Mas você veio para cá, e você está aqui, ou você que já estava aqui, não apenas para receber este amor, mas agora para irmos para as ruas, para os becos, para as praças, para as avenidas, para as escolas, para os hospitais, para as universidades, para a indústria, para o comércio, para os campos, para todo lado, levando este amor. Espalhe este amor, proclame este amor, anuncie este amor.
Nós estamos aqui para sermos também a comunidade que ama. E eu louvo a Deus pela vida desta igreja. Eu louvo a Deus pela junta diaconal desta igreja. E o que nós aguardamos e esperamos é que esta igreja continue sendo uma igreja que ama. Que você encontre aqui um abraço, que você encontre aqui um aperto de mão, que você encontre aqui um olhar generoso, que você encontre aqui uma família, que você encontre aqui o povo de Deus, que foi fruto do amor e que agora será a expressão do amor. E assim Deus nos ajude.